Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E essa história de que Yuri Alberto está perto de ser vendido, o Cascão, muito conhecido por ser o diretor do programa do Neto, que é meu amigo, inclusive, afirmou que existem tratativas avançadas e que o Yuri Alberto, inclusive, já gravou um vídeo de despedida, naquele sentido de, tô indo, mas vou voltar, se fui muito feliz no Corinthians. Entrei em contato na manhã dessa terça-feira com o André Cury, que é representante do jogador, e também com o Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians. É importante contar que, em muitos casos, dirigentes, empresários não podem contar a absoluta verdade. Se existe uma negociação, muitas vezes eles preferem omitir, sob o risco de criar um clima ruim para o atleta. Mas, nesse momento, a posição do Marcelo Paz e do André Cury é de negar qualquer negociação. O Marcelo Paz me assegurou que não existem propostas para o Corinthians. Já o André Cury disse o seguinte, abre aspas, ainda não tenho nada, até porque estamos no começo do mês de maio. Mas, todos os anos, os mercados grandes mandaram proposta. Ele pode ir para a Itália, para a Inglaterra ou para a Espanha. Já trouxemos 28 milhões de euros, só que o Corinthians não aceitou vender. Nesse papo que eu tive com o André Cury, ele também falou que Lazio, Fenerbahçe, Roma e o West Ham sempre foram os maiores interessados. Sobre Betis e Benfica, eles até sondaram a situação do Yuri Alberto, mas desistiram por causa do salário do atacante, que ganha na casa dos 2 milhões de reais por mês. A maior dificuldade para tirar o Yuri Alberto do Corinthians diz respeito ao percentual a que tem direito o Timão. Em caso de venda, o Corinthians fica com apenas metade do valor do negócio. Os outros 50% pertencem ao Zenit. Para o Corinthians, um negócio interessante começaria a partir de 40 milhões de euros, para que o Timão ficasse com 20 milhões de euros. Não dá para negociar um atleta de 25 anos de idade, com o potencial e a bola que o Yuri Alberto mostra no Corinthians, por cifras inferiores. Mas para o mercado europeu, pagar 40 milhões de euros no Yuri Alberto parece algo fora da realidade. E é diante desse cenário que o Yuri vai ficando para a sorte do torcedor corintiano. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos. Eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Cara, é o que eu falei, né, velho? Quando eu penso no Marcelo Paz, me dá uma vontade de intervenção judicial, né? Tá? Nulidade que o Joe tá perguntando aí é algo que não existe, né? É inexistente. Ou então que não tem valor, algo desse tipo. Mas eu se eu fosse escrever, eu não usaria essa palavra, tá? Nulidade. Diria, né, que o Ministério Público considera inexistente, considera sem valor ou nulo, não usaria nulidade. Eu acho que a gente que escreve, né, a gente que trabalha com jornalismo esportivo, né, a gente também tem que saber falar a língua, né, do torcedor na maioria, né, na maioria. Enfim, cara, eu nem sei mais o que dizer sobre intervenção judicial, porque também eu fico pensando, por que o Ministério Público tanto quer se meter no Corinthians? Por que o Ministério Público não se mete lá no São Paulo, né, que também o negócio tá feio lá, no Santos? Eu fico um pouquinho meio assim também em relação a isso. Por outro lado, eu não sou também contra, porque o clube tá uma bagunça só, né? Devido aí a tudo que está acontecendo, tá? Então é isso, velho. Não quero falar sobre isso não, tá? Não quero falar, já falei, né? Essa que é a verdade. Vamos embora. O pior, Samir, é o Stabile assinando o que o Paz propõe. 2 incompetentes que não entendem nada de bola, diz o Thiago. Eu acho que acho que o mandato do Osmar nunca mais foi o mesmo depois que ele contratou o Paz. Samir, me desculpe, mas estou indignado igual você, Zé Ruela do Marcelo Paz, diz o Nelson, mas eu nunca chamei ele de Zé Ruela, tá? E é por conta de vocês. Eu acho ele um dirigente legal, entendeu? Legal, né? Acho ele legal. Enfim, um abraço para todos. Vamos lá falar de mercado da bola. O Corinthians, ele tá de olho no Gustavo Mantuan, um jogador que foi revelado, né, pelo próprio Corinthians,
terrão, né? Da base aí do terrão. E é um cara que é um menino, né? Menino não, né? É um cara mesmo, né? Que eu não sei se chegaria para resolver os problemas do Corinthians. É um meio atacante, começou a carreira jogando centralizado, né? Como meio armador. No profissional do Corinthians, ele nunca foi titular do Corinthians. O Mantuan não brilhou com a camisa do Corinthians. Quando ele teve a melhor fase do Mantuan no Corinthians, por incrível que pareça, não estou exagerando, foi como lateral direito nas mãos do Vitor Pereira. Eu me recordo de um grande jogo do Mantuan que não foi na lateral, que foi em São Januário, quando o Wagner Mancini, ó a memória boa que eu tenho, hein? Obrigado, meu Deus, obrigado. O Corinthians jogou num 4-4-1-1. Eu sou tão louco por tática que eu guardo na cabeça as táticas dos jogos dos treinadores do Corinthians em jogo totalmente aleatório. Nesse jogo, o Corinthians jogou no 4-4-1-1 e o Mantuan foi o falso 9 e o outro 1 era o Casares. Casares, lembra do Casares? Era Casares e Mantuan, com o Mantuan de falso 9 e o Casares atrás dele. Aí os dois faziam uma parceria ali na frente quando jogou no 4-4-1-1, que para mim foi uma das melhores partidas que o Mantuan fez com a camisa do Corinthians, jogando numa posição assim, que nem era dele também, jogou de falso 9, né? Mas jogou lá na frente, tá? Jogou lá na frente contra o Vasco e foi muito bem nesse jogo. E depois contra o Santos, acho que contra o Santos ele jogou de lateral, né? Ele jogou muito bem também. Misericórdia em Casares, tempos difíceis, diz o Castro. Mas a gente ganhou de São Paulo 1-0, o gol do Casares. Não, foi gol do Otero. Gol do Otero, né? Aí era o grande Otero. O Mantuan contra o Santos na Copa do Brasil jogou demais. Sim, Samir como VP. Na época eu dizia que o Mantuan fazia várias posições, ele já ajudou muito. Like aí, rapaziada. Tamo junto, vamos pra cima, né? Vamos pra cima, porque tem muita coisa aí pra gente falar do Coringão. E sobre o Mantuan, a questão, né? A questão é o seguinte, tá? A questão é o seguinte. Peraí, gente, deixa eu só responder aqui, mano. A questão do Mantuan, o Corinthians, que tem uma ótima relação com a turma da elenco, né? Que é o Fernando Garcia, da família Garcia, Paulo Garcia, enfim. Não, mas o Paulo Garcia não é da elenco, tá? O Corinthians entrou em contato com o elenco para saber, né, para saber se existe alguma possibilidade do Mantuan voltar ao futebol brasileiro, voltar ao Corinthians. O que o Corinthians recebeu de informação? O Corinthians recebeu que ele quer voltar, e isso é uma novidade, porque das últimas vezes em que o Corinthians fez consulta, né, pro Mantuan, o Mantuan ele recusou logo de cara. Então ele não quis. Agora ele quer voltar. Tudo bem que se pintar a Europa, ele vai deixar né, ele não vai acertar com o Corinthians se pintar alguma coisa de Europa para ele. Até porque o Zenit prioriza a Europa. Então o Corinthians ouviu que o Mantuan quer voltar ao futebol brasileiro. Ele marcou um casamento, meu amigo Léo falou, né, para mim, inclusive, que ele marcou um casamento pro meio do ano aqui no Brasil, o casamento dele. Ele tá afim de voltar ao futebol brasileiro, tá? O Mantuan. Enfim, é um momento interessante, o jogador tá afim de voltar. E uma coisa que está definida em relação ao Mantuan, ele não quer mais ficar na Rússia. Então o Corinthians tem realmente esperanças, viu, do Mantuan voltar dessa vez. Só que tem só um probleminha, que pode ser um problemão. O Zenit, tá? O Zenit, né? Porque o Zenit, a gente não sabe se o Zenit vai ou não, né? Aceitar liberar o jogador por empréstimo, enfim, liberar de graça, eu creio que não vai, tá? Então é isso. Então a gente tem que aguardar, tá? A gente vai ter que aguardar. E sobre a nação corintiana, a chance de Memphis Depay não jogar mais pelo Corinthians até a Copa do Mundo é muito grande, tá? Independente aí de renovar ou não, o fato é que agora tudo aponta para que ele não vá mais entrar em campo pelo Timão. Não entrou contra o Peñarol, mesmo podendo aí em tese jogar, não entrou contra o Mirassol e não vai entrar contra o São Paulo no domingo. Então olha que situação aí essa do Depay, né?
E isso porque está recuperado já, enfim. Realmente está acontecendo aí o que eu imaginava, né? Vão deixar ele na geladeira para ficar 100% aí para a Holanda, para poder jogar a Copa do Mundo e aí ver o que acontece. Só que até lá vão ter que decidir se renovando com ele, porque o salário continua sendo pago aí normalmente, né? E barato não é, a gente sabe disso. 5 milhões aí, enfim. Situação chata, mas é o que tem para hoje, né? Tomara que se resolva logo.